crucificado na cruz do Calvário, Ele nos libertou do império das trevas. Nessa manhã nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para louvarmos a Ele com um culto racional, um culto inteligível. O Senhor Deus, no seu desejo, através de Cristo Jesus, é nos guiar no caminho da salvação, com a compreensão da sua palavra, a verdadeira palavra que liberta, que salva, que traz ao homem a regeneração. A nossa irmã cantou um louvor e esse louvor dizia que nós somos livres. Nós somos livres naqueles que nos libertou, que é Cristo. Não há intermediário entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Diz a palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 ao 5, que é bom e agradável a Deus que todo homem seja salvo, segundo o conhecimento da verdade. Então, meus amados irmãos, o conhecimento da verdade liberta ao homem de todo o império das trevas, liberta o homem da escravidão, da servidão a homens. Nós não estamos mais debaixo de um governo humano, nós estamos de um governo de Cristo Jesus, o governo do seu Espírito que habita dentro de cada homem, de cada mulher, que nesta manhã se reúne neste lugar como igreja. Não vivemos mais, meus amados irmãos, debaixo de governos de homens. O governo de homem dado por Deus estava na mão dos sacerdotes, o direcionamento da palavra. O direcionamento da palavra estava no governo instituído por Deus aos sacerdotes. Esse governo de homens, esse homem que estava à frente numa religião, ele hoje não está mais. A nós foi dado toda a autoridade no nome de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais de homens para nos guiar a Ele. Hoje nós não precisamos mais de homens para nos falar sobre a nossa eleição em Cristo. Nós precisamos sim, meus amados, compreender a palavra de Deus. Nós temos que buscar o conhecimento para que possamos ser libertos, como ele diz em 1 Timóteo capítulo 2. O conhecimento vai nos libertar. É o conhecimento que vai nos fazer dignos de pregarmos o Evangelho. O desejo de Deus. Eu gostaria, por favor, que vocês me abrissem a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos falar pouco. Eu digo que os ensinos, ele vem aqui pelo bispo Elcio, que vem nos exortando, mas nós sempre trazemos uma palavra de exortação à igreja, uma pequena palavra para que a igreja seja exortada através do conhecimento da verdade. Todos os homens, eles são iguais diante de Deus, e esta passagem aqui vai falar sobre isso. Marcos capítulo 10, vamos do 42 até o 45. A Bíblia diz que no versículo 42 do livro de Marcos capítulo 10, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que são considerados governadores dos povos os que são considerados. Me perdoe, pessoal, me perdoe também que eu esqueci o óculos hoje, mas louvado seja Deus. Vou repetir. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, Jesus está nos exortando através dessa palavra. Ele chamou os apóstolos, os discípulos que andavam com ele, para mostrar que a igreja de Jesus Cristo, ela não está debaixo de governo de homem. O governo de homem é lá fora. O governo de homem é no nosso trabalho. O governo dos homens é nas hierarquias militares. Mas dentro da igreja de Jesus Cristo não existe hierarquia. Dentro da igreja de Cristo existe só um povo e um Senhor que chama Jesus Cristo. Não há homens no meio da igreja, meus amados. É bom que nós possamos entender isso. Não há homens no meio da igreja com nenhum poder e autoridade no nome de Cristo para estar acima de nenhum homem. Eu falo isso na autoridade de Cristo e pela palavra. E o bispo Elcio, nosso irmão em Cristo,
ele reconhece isso, porque aqui nós somos iguais diante de Deus. Aqui não há superioridade porque és alguma coisa. A Bíblia diz no livro de Gálatas que aquele que pensa ser alguma coisa, nada é, meu amado. E é o que nós vemos, infelizmente, nós vemos no nosso sistema que está por aí. As pessoas têm no homem, o seu guia para ser salvo. Mas aquele que é guiado por Deus, ele está debaixo dessa palavra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus Cristo exorta aqueles fariseus. Ele diz: examinai as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, meus amados, a escritura é a base da nossa fé. Nós não podemos ficar discutindo no mundo dogmas religiosos. Nós não podemos ficar discutindo no mundo as autoridades de homens, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Há um só governo no homem sobre a igreja de Jesus Cristo, e esta igreja é em todo mundo. Aonde se reunir 2 ou mais no nome de Jesus Cristo, ele ali estará presente. E esse Cristo Espírito está presente no meio da igreja onde ela se reunir. Ela não depende de homem. Jesus Cristo está no meio da igreja, como ele prometeu. Aonde estiver 2 ou mais, eu estarei no meio de vós. E ele está, porque ele é Espírito. E assim importa que os adoradores adorem ele em Espírito e verdade. Meus amados irmãos, eu fico emocionado, porque quando nós entendemos que muitos nós vivíamos num sistema dependendo de homens, achando que aquele homem nos conduziria a Deus. E quando a Bíblia nos ilumina os olhos, o Espírito de Deus nos ilumina os olhos, nós vemos que nós não dependemos de homem, não dependemos da fé, nós dependemos de crer no que a palavra diz. E infelizmente, meus amados, muitos estão aí vivendo no reino das trevas, no reino da escuridão, porque não tem os olhos iluminados. Acredito que um homem possa ter o poder de guiar ele à salvação. A salvação só vem por Cristo, meu amado, e não é pela religião. Esse cristianismo, esse islamismo, esse judaísmo que está no mundo, foram religiões criadas por homens. Deus não salva ninguém por religião. Isso é importante a igreja saber. A igreja tem que compreender que não é a religião que salva ninguém, porque as religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, todos eles creem no Deus. Todos eles creem em Deus, mas são crenças humanas, crenças de acordo com o que o homem pensa, o que o homem escreve. O Senhor, ele não deixou o testemunho, que é a palavra. A palavra é a verdade. Fora da palavra, meus irmãos, fora da palavra é anátema, é maldito. Nós não podemos ficar no mundo discutindo dogma de religião. Nós temos que crer na palavra, porque é a virtude, é a ação que faz com que o homem verdadeiramente viva o que está escrito nessa palavra. Nós não podemos cobrar como esses homens, infelizmente, cobram de que a igreja viva segundo a palavra, e não eles mesmos vivem. Meus irmãos, nós vemos um exemplo de humildade de um homem de Deus. A Bíblia nos ensina que João Batista, um homem que veio antes de Cristo trazer o batismo para o arrependimento, não para tirar pecado, mas para o arrependimento. Ele veio como um percussor de Cristo, enviado justamente para batizar, para apresentar Jesus Cristo à igreja, ao mundo, aos israelitas daquele tempo que viviam debaixo da lei. Então ele batizou. O batismo de João era justamente o batismo de homem. A Bíblia nos descreve que o batismo de Cristo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo de mão de homens, mas é o batismo do Espírito. João Batista, meus amados irmãos, na humildade de um homem de Deus, você se conhece ele pela humildade que ele tem, porque ele tem que descer para que o nome daquele que é digno de toda a honra e glória, ele cresça no meio da igreja. No meio da igreja o homem não pode ter glória. A igreja de Cristo, só a ele toda honra, toda glória, todo louvor, adoração, domínio, poder, majestade, glória. Então, meus irmãos, João Batista, vindo e pregando o arrependimento pelo batismo, ele é confrontado por aqueles homens que se diziam conhecer a palavra, porque eles sabiam que viria
um Cristo, sabia que viria um Messias para libertar Israel. Então eles enviam doutores, enviam homens a João Batista. E João Batista, meus amados, nunca tomou a glória de Cristo. Ele sempre andou em perfeita humildade, dizendo: eu não sou Cristo. No meio de vós sairá um que é maior do que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então olha bem, meu amado, um homem de Deus, ele começa pela sua humildade de espírito. Ele começa reconhecendo que a igreja só tem um Senhor, que é Cristo, e não há outro. Todos nós somos um só em Cristo. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não há pastor, não há bispo, não há apóstolo. O livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 8, meus amados, o Senhor vai dizer que Ele levou cativo todo o cativeiro. O cativeiro da religião, o cativeiro do pecado, nos libertou de todo o império das trevas, nos libertou de tudo aquilo que nos acusava. Nós não estamos debaixo de governo de homens. O homem não tem nenhum poder sobre a nossa vida. O poder está debaixo da palavra de Deus. Aquele que anda debaixo da palavra de Deus está debaixo da servidão de Cristo. O homem não tem nada a nos oferecer. No meio da igreja existem homens com os dons dados pelo Espírito para justamente exortar, consolar e edificar a igreja pela palavra, não pelo seu eu, não pelo que ele acha, não pelos dogmas que a religião nos ensina. A palavra é a verdade, fora dela é anátema. Então, meus irmãos, João Batista mostrou como se deve um homem de Deus verdadeiramente se posicionar nesta obra que Cristo nos designou. Humildade de espírito, dando a Ele a honra e a glória, não querendo nunca alguma coisa, porque aquele que pensa ser alguma coisa, a Bíblia diz no livro de Gálatas, nada é, nada é. Nós não somos nada. Somos um vaso na mão do oleiro, que ele faz o que ele quer, da maneira como ele quer. E a nós, como servos, como os filhos de Deus, devemos apenas obedecer. Ontem à noite eu estava em casa, minha esposa falava comigo e as pessoas ligavam, irmão, falando justamente sobre dogmas, sobre homens. O pastor disse, o pastor, meu amado, você tem que se fortalecer na palavra da verdade. Não é o pastor que tem a verdade. O testemunho de Jesus Cristo está na palavra, não é no pastor. O pastor pode falar o que ele quer, ele é um homem igual a qualquer outro. Ele é um homem, ele não tem poder. A unção que está em Cristo está em toda a igreja. Toda a igreja está ungida pelo Cristo Jesus, pelo Espírito dele que veio nos trazer, nos selar para o dia da nossa redenção. Isso são dogmas das religiões, meus amados. Qual o desejo de Deus quando constituiu homens no meio da igreja com dons espirituais? Qual o desejo de Deus? Que todos alcançassem a plenitude da estatura de Cristo Jesus, para que todos nós possamos pregar que Cristo é o Senhor e não há outro. Então qual o desejo, meu amado? A Bíblia, ela vai nos ensinar e nos mostrar através de estudos, comparando a Bíblia original, a Bíblia, existe uma Bíblia, e a igreja precisa entender isso. Existe uma Bíblia da onde se originou toda a escritura que nós temos hoje. E essa Bíblia está guardada em Jerusalém, numa redoma, onde é protegida até contra ataques nucleares. Ela está no subterrâneo. De 40 em 40 anos ela é trazida para apresentar ao povo. Então, se tiver um ataque nuclear, se tiver o que tiver, ela nunca será destruída. Para que, se assim os homens pensam, a humanidade for destruída e novamente estiver vida no mundo, eles vão conhecer a Deus pela palavra da verdade. Então, meus irmãos, vocês podem reparar que o desejo de Deus é que todos nós cheguemos à plenitude do conhecimento. Ao homem foi dado dons para quê? Para que o homem possa exortar a igreja, e todos, através do conhecimento da palavra, possam sair e pregar o ide de Jesus Cristo. Ide pregar o evangelho. Mas como se prega? Compreendendo o que a escritura diz. Então Deus colocou no meio da igreja homens, a qual na Bíblia não se chama nem de pastores, meu irmão. Se chamam de homens notáveis. Eram homens que tinham dons no meio da igreja, para justamente cuidar. Ele tinha aquele cuidado, ele tinha aquele jeito de entender, de
mediar os conflitos que existiam no meio da igreja. Então eram chamados notáveis, não eram chamados pastores, justamente porque o pastor é um dom. O pastor é um dom, ele não é um cargo estabelecido por Cristo, não é um cargo estabelecido. Foi dado ao homem dons para que no meio da igreja, meus amados, ele possa exortar, consolar e edificar a igreja pela palavra, não pelo que ele acha, não pelo que ele pensa, não pela religião. Mas os homens deturparam essa verdade. Os homens deturparam essa verdade e eles querem a glória de Cristo, eles se colocam no lugar de Jesus Cristo. Eles impõem aos homens rudimentos de homens, rudimento de religiões, e a gente vê que o povo, meus amados irmãos, sofre. O povo sofre, o povo paga um preço por isso. Muitos homens destroem casamentos, muitos homens destroem vidas pelos seus achismos, não pelo que a palavra diz. As pessoas são espancadas, as mulheres são espancadas no meio de um casamento, e o homem diz a ela que pela Bíblia não pode. Então que Deus é esse? Eu pergunto, que Deus é esse que diz que te ama? Quando a senhora apanha o tempo todo, ele diz que não pode separar porque está escrito na Bíblia. Então que Deus é esse que te ama, meu amado? Como Deus pode te amar permitindo que a senhora apanhe, a senhora fica apanhando o tempo todo de um homem e dizendo que Deus não quer que separe? Então não consigo entender aonde está esse Deus de amor. E esses homens têm sacrificado essas vidas lá fora, meus amados, com essa situação de estar o homem no centro. O centro é Cristo. Cristo é o centro da igreja e não há outro. Todos nós somos. Jesus fez uma analogia à igreja dizendo que é um só rebanho e um só pastor. Quem é o pastor, meu amado? É Cristo. Então, o homem de Deus, ele se humilha, ele desce para que Cristo cresça, para que Cristo seja glorificado no meio da sua igreja. Porque a igreja dele não é igreja de homens, é igreja de salvos, é igreja de homens retos, dignos, homens lavados, remidos pelo sangue daquele que nos trouxe a salvação. Homem nenhum morre por ninguém. O homem pode até morrer pelo um da sua família, o homem pode até morrer por um primo, por um parente, mas um homem não vai morrer por aquele que está lá do outro lado do mundo, um africano daquele que sofre as mazelas que o próprio homem traz aos seus próprios irmãos. Nenhum deles morre porque ele não conhece. Ele não vou dar minha vida por um que eu não conheço. Mas um homem deu, o Jesus Cristo deu a sua vida por todos. Derramou o seu sangue que foi vertido na cruz e que já estava preparado antes da fundação do mundo. Então a igreja de Jesus Cristo, ela tem que entender, meu irmão, que antes de qualquer dogma de religião, que antes de qualquer coisa que o homem venha falar, a palavra é a verdade. Nós vamos ser salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus deu o dom da salvação aonde? Na fé. Os que têm a fé, eles são os eleitos. Esses serão salvos porque ele deu a fé para que ele possa ser salvo. A fé não vem de nós, é dom, meu amado. E o dom de Deus, eles são irrevogáveis. Deus não revoga nenhum dom. Se ele nos deu e é um dom, então ele jamais vai revogar. Ele deu e o que ele está dado, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é dentro desses conceitos, meus amados irmãos, que nós vemos que Cristo exorta a igreja a não andar debaixo de dogmas de religião, mas andar debaixo de Jesus Cristo, da doutrina cristã, que veio através de quem, meus amados? De um homem que ele dotou para trazer essa revelação à igreja de Cristo. Porque antes de Cristo e a cruz, nunca existiu uma igreja chamada Igreja de Cristo, meus amados. Há uma deturpação no meio religioso, que o primeiro pacto era de Deus com os judeus. Deus queria mostrar à humanidade o seu poder, queria mostrar à humanidade tudo aquilo que ele tinha falado desde o livro de Gênesis, a promessa do Salvador, desde o livro de Gênesis até chegar em João, o último dos profetas. Então Deus queria mostrar a esses homens, queria mostrar à humanidade que ele era fiel e velava para cumprir a sua palavra. Nós não temos
diante de Deus. Nós não temos nenhum mediador senão Jesus Cristo. E é bom que a igreja entenda isso. Não são pelos dogmas das religiões, porque esses dogmas que se discutem aí fora são dogmas religiosos. São homens que interpretam a Bíblia segundo os desejos de onde ele está servindo, aonde ele está edificado ali. Então, esse é o pensamento humano, não o pensamento de Cristo. O pensamento de Deus, o pensamento de Cristo Jesus é que todos nós sejamos um só nele. Os homens preparavam, os homens como guias, eles preparavam os homens e depois ele enviava: ide pregai. Então, não é para depender exclusivamente de um homem que possa te ensinar. Ele quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento, para que possamos lá fora pregar a palavra como autoridades em Cristo. Não é ficarmos dependentes exclusivamente o tempo todo de que um homem possa ficar nos ensinando por toda a vida e a gente não cresça no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Esse é o desejo, meu amado. Nós estamos nos reunindo como igreja, mas possamos estar em qualquer lugar. Seremos igreja quando estivermos reunidos com outros. Não importa as denominações, não importa as placas. Isso são coisas que a religião vem deturpando e infelizmente muitos que não estão com os olhos iluminados, a mente iluminada, não tem a salvação que está na mente. Nós temos que pregar para que o homem seja salvo, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5. A salvação, é bom e agradável a Deus que todo homem seja salvo. Salvo de quê, meu amado? Salvo na mente, porque a salvação é pela graça. Então é salvo na mente, salvação da mente, para que o homem tenha o quê? O descanso. Eles vivem o tempo todo hoje aí falando pra gente que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai ter um anticristo, o anticristo vai não sei o quê, a terceira ordem mundial. Aí eu te pergunto, amados, nós que temos a paz que Ele nos deu, nós nos preocupamos com isso? Não. Eu falo sempre para eles, meus amados, pode vir a terceira guerra mundial, pode vir um templo em Jerusalém, pode vir o que tiver, eu descanso porque Ele me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele vela para cumprir a palavra dele na nossa vida. Então o servo, o Filho de Deus descansa. O Filho de Deus não se abala. Eles são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. A igreja não toma posse da palavra, meus amados. A igreja, infelizmente, que está aí fora, ela não toma posse da palavra. A igreja está debaixo de servidão de homens, vivendo o que o homem com seus próprios lábios professam, mas não pela palavra. Os homens estão dizendo que há um diabo que faz e acontece, quando a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4: não terás nenhum Deus diante de mim. Nenhum, porque esses deuses aí não existem. Então se eu creio que o diabo existe, eu estou colocando um Deus diante dele. Eu estou colocando um Deus diante dele. Eu estou burlando a palavra do Senhor. Eu estou dizendo que eu não confio nele como o único Deus e Salvador. Então, meus amados, vocês verem a falta de discernimento que há na igreja. Que a igreja quer viver uma fantasia de que o diabo existe, que isso, que aquilo, e os homens vão colocando essas pessoas, esses irmãos, debaixo dessa morte espiritual. Mas o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para nos libertar. O Senhor é fiel e vela para cumprir a palavra da nossa vida. Ele nos libertou. Ele nos trouxe a palavra da graça, a palavra que nos traz a salvação, que nos traz o descanso, a palavra que nos faz crer que Deus é fiel e vela para cumprir a palavra dele na vida de cada um de nós que somos a igreja. Verdadeiramente nós somos as meninas dos olhos de Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus não nos ama como o homem vê, mas como Ele mesmo mostra para todos nós através da sua palavra. Jesus fala no livro de João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna, porque foi Ele que escolheu. Ele diz em João 3,17 que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Então a palavra que nós devemos pregar é a palavra da reconciliação,
não a palavra de morte, a palavra da destruição. Nós não estamos separados de igreja, nós não somos desigrejados, porque da igreja de Cristo ninguém nos tira. A igreja de Jesus Cristo não é parede, a igreja de Jesus Cristo são pessoas reunidas no nome dele. E quando não é, nós somos o templo do Espírito. Quando nós estamos só, nós somos o templo do Espírito, aonde ele habita. Então, aonde nós chegarmos como igreja, onde nós chegarmos, nós temos a autoridade para pregar a verdade da palavra. Não importa os dogmas que vêm de homens, não importa os dogmas que vêm da religião, mas importa dizer que Jesus Cristo é o Senhor e fora dele não há outro. Infelizmente vivemos uma fé lá fora, onde as pessoas crerem no diabo, e a religião usa esse diabo para colocar as pessoas debaixo de uma servidão. A nossa fé, ela tem uma vertente do judaísmo. O cristianismo tem uma vertente do judaísmo. Então, para conhecer a palavra, nós temos que ter referências para que nós possamos entender. Então, quando se escreveu a Bíblia, os escribas que escreveram a Bíblia, eles deram sentido ao que eles escreveram. Mas infelizmente a religião deturpa o que eles ensinaram. Por quê? Porque a religião traz ao homem os seus benefícios que ele quer. E é isso que a igreja tem que estar liberta. Meus amados, não é a religião que salva, não é nós estarmos num lugar que eles chamam de igreja que salva, porque nós não estamos debaixo de servidão de religião nem de homens. Nós estamos debaixo do governo de Cristo, e é pela palavra da verdade. Quem está debaixo do governo de Deus está debaixo dessa palavra, não debaixo de governo humanos, debaixo de governo de homem, debaixo de religião, que o próprio homem se inspira em falar aquilo que ele acha e o que ele quer falar. Isso aí, cada qual pode falar o que quer, mas a nossa fé, ela tem que estar edificada na palavra da verdade. Nessa palavra, não há homens governando a igreja de Cristo. O único governador da igreja de Cristo é aquele que é o Senhor. O Senhor é dono. O Senhor é o dono. Quando nós chamamos alguém de Senhor, chamamos até erradamente, mas por uma questão de um respeito, de uma cultura, nós chamamos de Senhor. Mas Senhor é o dono. O Senhor na Bíblia, ele é o dono, aquele que comprou a igreja. E se ele comprou, meu amado, como que a igreja pode ser atacada por um diabo, e Deus vai ficando de braço cruzado, vendo o diabo atacar as pessoas e não faz nada? E depois o próprio diabo sai e Deus diz: vou lhe castigar o homem para colocar ele no inferno. Então, meus amados, por aí vocês verem que a fé lá fora é uma fé irracional. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos algo que chama exegese, que é a interpretação de texto. Então, quando a pessoa vai ler a Bíblia, ela tem que interpretar o que o autor da Bíblia está dizendo. E é isso que falta lá fora. Os homens não interpretam, os homens falam de acordo com a religião deles, beneficia eles. Então, é dessa maneira que nessa manhã eu gostaria de deixar essa pequena exortação à igreja. A igreja somos nós, todos nós somos iguais diante de Deus. Nesta igreja não há pastor, não há bispo, não há irmãos em Cristo. A cada homem no meio da igreja foi dado um dom. E um dos dons de toda a igreja de Cristo é conhecer a palavra e pregar o evangelho. Ide e pregai esta palavra, para que haja salvação da mente da igreja que está aí vivendo na escuridão. Então, louvado seja Deus, glorificado seja o Cristo vivo, que habita e mora em nosso interior. Nós somos a casa de Deus. A casa de Deus, ela não tem vigas, ela não tem placa, ela tem um coração onde só Jesus Cristo habita. Graça e paz, e eu louvo a Deus pela oportunidade nesta manhã.